Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais um vídeo do Curtinhas, tá? E hoje a gente vai simplesmente fazer 3 aplicações da fórmula de Bhaskara, tudo bem? Porque às vezes a gente fica meio confuso, né? Pô, mas o que que eu faço aqui, o que que eu faço ali, tá? Vamos fazer, é bem rapidinho, é bem tranquilo, vocês vão ver que é fácil, tá? Primeira coisa, para a gente aplicar a fórmula de Bhaskara, a gente precisa primeiro ter previamente sabendo quanto que vale o delta. O delta tem esta fórmula, tudo bem? Então, o delta nunca muda, tá? Delta é uma fórmula, ela nunca muda. Não me interessa qual é a equação de segundo grau que tá sendo calculada no problema, mas ele nunca muda. E depois vem a famosa fórmula de Bhaskara, certo? A fórmula de Bhaskara também tem esse formato e nunca muda, tá? Não depende da equação de segundo grau para o seu formato, tá? O que acontece? Vejam que cada uma dessas fórmulas tem envolvido essas letrinhas aqui, ó, A, B e C, né? E esses A, B e C são os que a gente chama de coeficiente da equação de segundo grau, certo? O A, o B e o C é o que vão determinar a minha equação de segundo grau e também os meus valores aqui, tá? Só relembrando, né, que para a gente usar essa fórmula de Bhaskara, a equação tem que estar nessa forma, tá bom? Ax² mais bx mais c igual a zero. Grosso modo, é só você jogar tudo para o mesmo lado, tá bem? Então tá, então vamos lá. O a, neste caso aqui, é o carinha que multiplica o x². Quando não tem ninguém, tem um 1 escondido aqui, né? Então aqui tem um 1. Aqui o b é o cara que multiplica esse x. Quando não tem nada, tem um 1. Então é menos 1, tá? Fiquem atentos com esse sinalzinho aqui, tá? Menos 1. E o c é o cara sem letra nenhuma, que é o 6. Tá bem? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar a minha fórmula primeiro do delta, tá bem? E substituir os valores que eu tenho, tá? Olha, meu A vale 1, ele vai entrar aqui. Meu B vale menos 1, ele entra aqui. E meu C vale 6, ele vai entrar no lugar do C, tá bem? Olha só como vai ficar. Então, meu delta é igual a b elevado ao quadrado. Quanto é meu b? Meu b é menos 1, então é menos 1 elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, meu a vale 1, eu troco o a por 1. E o c vale 6, eu troco o c por 6. Tá bem? E agora é só fazer a continha. Menos 1 ao quadrado, todo número elevado ao quadrado é positivo, tá? Mas, se você quiser fazer a conta, menos 1 ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? Menos com menos dá mais, tá? E aí, 1 vezes 1 dá 1. Fechou? Olha aqui. Menos 4 vezes 1 vezes 6. Veja só quanto que deu isso daqui. 1 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. O meu delta deu menos 23. Olha só, menos 23. Primeira coisa, menos 23. Vamos observar o seguinte, quando o delta deu negativo, se eu for aplicar esta fórmula aqui, ó, menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a. Tá bem, olha só. X é igual a menos b menos 1, certo? Mais ou menos a raiz do meu delta, que é menos 23. Tudo isso, opa, traço bem até aqui, dividido por 2 vezes 1. Vou parar aqui, sabe por quê? Olha o que me apareceu. Raiz quadrada de número negativo, tá? Raiz quadrada de número negativo, isso aqui eu não sei calcular nos números reais. Não sei e não tem, tá bom? Não sei calcular em R. Então, o que acontece? Portanto, a equação, certo? A equação não possui raízes
reais. Olha que maravilha. Então, gente, quando o delta dá zero, é o melhor do... Oh, desculpa, quando o delta dá menor que zero, é o melhor dos mundos, tá? Por quê? Porque você pode parar de fazer a conta. Você não sabe calcular a raiz. Não dá para você calcular a raiz nos números reais, tá bem? Isso daí você só vai calcular quando você souber números complexos, mas não é o nosso caso aqui, tá? Isso não está em discussão, beleza? Então, delta deu negativo, maravilha, é só parar de fazer, ok? Vamos para o próximo. Bom, veja só, vamos fazer agora essa equação. X² menos 3x mais 2. Vou deixar a nossa colinha aqui, delta é, b ao quadrado menos 4ac, certo? E o x menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Maravilha! Olha só. Então vamos lá. Vamos primeiro identificar quem são os coeficientes a, b e c. Meu a é o cara que multiplica o x². Se não tem nada, tem o 1 escondido, né? Então meu a é 1. Meu b é o cara que multiplica o x. Menos 3, certo? Tem que levar em conta o sinal. E o meu c é o cara que não tem letra colada nele. Beleza? Então, temos isso daqui. Agora, a gente tem que substituir os coeficientes encontrados nos delta. Ó, A entra aqui, B entra aqui e C entra aqui. Fechou? Então vamos lá. Delta é igual a quem? B elevado ao quadrado. Então é menos 3 elevado ao quadrado. Menos 4 multiplicado pelo A. O A é 1 multiplicado pelo C, que vale 2. Ok. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. E aqui, ó, diferentemente do outro caso, o delta deu positivo. Delta positivo. Quando o delta é positivo, ele possui duas raízes. Então a gente vai usar tudo isso daqui para calcular de fato o x, tá bom? Vamos lá. X pela fórmula de Bhaskara, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes a. Tá bem? Então tá. O que eu vou fazer? Vou substituir os valores que eu tenho. Vou fazer de azul. Então vamos lá. X é igual a quem? Bom, menos o meu b. Quem é meu b? Menos 3. Ok. Mais ou menos a raiz do delta. Quem é meu delta? É 1. Então, raiz quadrada de 1 dividido... Meu microfone continua com o problema dele. Por 2 vezes o a, que é 1. Ok. Então, vamos lá. Menos 3. Menos com menos é mais. Maravilha. Então, isso aqui é 3 positivo. Mais 3 ou só 3, tanto faz, tá bem? Mais ou menos a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1, que número multiplicado por ele mesmo dá 1, é o próprio 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Ok. Chegamos aqui. Aqui eu vou dividir em duas soluções, tá bom? É aqui que eu consigo encontrar as duas raízes a partir desse ponto. Por quê? Essa coisa aqui, ó, mais ou menos, é um mais ou menos, digamos, não é assim, ó, mais ou menos. Não, é que são duas operações acontecendo, tá? Uma você considera o sinal positivo, outra você considera o sinal negativo. Como, então? x1. x1 tem gente que chama de x', tá? Tanto faz, é só uma notação. Eu chamo de x1. Eu vou fazer x1 considerando o sinal positivo, tá bem? Por que o sinal positivo? Poderia ser o negativo? Poderia, tá? Tanto faz, é só uma questão de escolha. 3 mais 1 é 4, dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Ok? E agora o x2, eu já fiz o sinal positivo, agora eu faço com o sinal negativo. 3 menos 1, dividido por 2. 3 menos 1 é 2, dividido por 2 dá 1. Ok? Então, olha só, aqui eu encontro as minhas duas raízes, x1 e x2, tá bem?
você pode até escrever isso aqui de forma muito bonita assim, ó. Conjunto solução para essa equação de segundo grau é o 1, e aí você separa por ponto e vírgula, tanto faz, e o 2. Ou seja, quando eu substituir o x por 1, essa conta dá zero. Quando eu substituir o x por 2, essa conta também dá zero. Beleza, gente? Ok? Esses foram dois casos de aplicação da fórmula de Bhaskara, certo? O que vai me interessar muito é o valor do delta. Por quê? Se o delta for negativo, eu não sei calcular a raiz. Tá? Não dá para calcular a raiz. Se o delta for zero, o bom é que o x1 e o x2 vai ser mais zero e menos zero. Ou seja, eu só vou ter uma raiz. Porque mais zero e menos zero dá a mesma coisa. E quando eu tiver uma raiz positiva, certo? Um delta positivo, quer dizer que eu vou ter duas raízes para a minha equação de segundo grau. Beleza? Ela pode ser bonita, como foi essa daqui. Ela pode ser horrorosa. Pode, mas vão ser duas. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.